Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fut Cearense TV no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, na Série A. Tivemos Ceará e Fortaleza em campo nesse meio de semana. Fortaleza recebeu a Chapecoense no Castelão, venceu por 3-2, permanece no G4, chegou aos 15 pontos, um baita de um início de campeonato do Leão do técnico Vojvoda. E o Ceará na tarde de ontem, jogou em Bragança Paulista contra o líder Bragantino, que começou o campeonato também de forma espetacular, 18 pontos tem o Bragantino. E acabou empatando em 0-0, um pontinho importante para a sequência do time do Ceará. Permanece aí, chegou ao seu quarto jogo sem derrota no campeonato. E nós vamos comentar bastante sobre esse jogo, Claro, também citando alguns destaques individuais dos dois jogos. E antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever, no nosso canal, se inscrever, ativar as notificações para receber todos os vídeos novos, que a gente colocar, todo o conteúdo novo que tiver no YouTube vai chegar até você. E claro, se você gostar do conteúdo, deixa aquele like que fortalece muito o nosso trabalho. Então solta a vinheta que está começando mais um vídeo. E para começar, a gente vai falar um pouquinho do jogo do Fortaleza. O Fortaleza jogou na quarta-feira, contra a Chapecoense, um jogo, não vou dizer que era esperado uma facilidade, na Série A você não encontra nenhum adversário fraco, nenhum adversário que vá se entregar fácil, mas claramente a torcida do Fortaleza esperava uma vitória, e ela veio dentro de campo, e eu vou falar um pouquinho sobre as minhas percepções desse jogo, o que é que eu tenho a dizer? Eu acho que não foi a melhor atuação do Fortaleza, não foi nenhuma das melhores nesse campeonato. Nós já vimos o Fortaleza com outras atuações bem melhores, até mesmo contra o Atlético, que não venceu, contra o Atlético Goianiense, fora de casa, contra o Internacional, que goleou, Tivemos outros grandes jogos do Fortaleza, mas esse, sem dúvida nenhuma, não entra nesse rol, O time do Fortaleza entrou um pouco mal, Entrou um pouco desligado no jogo, não entrou tão focado como em outras atuações que a gente já viu nesse campeonato, E até mesmo em outros jogos da temporada. E acabou cedendo muito espaço, A gente viu um Fortaleza ali nos primeiros minutos de jogo, Com uma ânsia muito grande de ir para cima da Chapecoense, quem sabe até de fazer um gol logo, Acho que a ansiedade do time do Vojvoda meio que atrapalhou no início do jogo. E aí cedeu muito espaço à Chapecoense. A Chapecoense que entrou um pouco desligada, não queria muito ter a posse da bola, jogava mais através de ligação direta. E aí o time do Fortaleza meio que aproveitou isso no começo do jogo. Só que depois o jogo deu uma equilibrada, A gente viu uma Chapecoense botando mais a bola no chão, tentando criar jogadas, Principalmente pelo lado esquerdo do ataque. É o lado direito de defesa do Fortaleza com o atacante Fernandinho, muito bom jogador, Inclusive, então, eu até indico aí para ficar de olho nesse jogador durante a Série A, um jogador jovem, jovem atacante da Chapecoense. E ele aproveitou muito ali as jogadas pelo lado esquerdo de ataque, onde estava o Quinteiro, O Quinteiro que não jogava desde o Campeonato Cearense, recebeu a oportunidade. Dessa vez o Vojvoda abriu mão de ter um lateral, um jogador mais ofensivo ali no trio de zaga, e botou realmente três zagueiros de ofício, três jogadores ali para conter a equipe da Chapecoense, Eu acho que ele já esperava até um time mais recuado que ia sair no contra-ataque, por isso que ele botou um zagueiro de ofício, e eu tenho que dizer que não deu muito certo, Nós já vimos aí o Tinga, o próprio Bruno Melo atuar ali como um terceiro zagueiro e que fizeram atuações melhores. O Quinteiro estava muito perdido, muito desligado, tomou um amarelo numa falta na entrada, na risca ali da grande área praticamente, Tomou o primeiro amarelo do jogo naquele momento, cedendo uma falta perigosa para a Chapecoense, que se fosse um pouco mais para frente poderia ter gerado um pênalti, né? Então eu achei o Quinteiro muito desligado e o Fernandinho se aproveitou muito disso, Inclusive em outros momentos, No momento do pênalti também, que não foi o Quinteiro, foi o Romarinho que cometeu, Mas foi ali na área do Quinteiro. Eu acredito que a atuação do Quinteiro tenha muita relação com a questão do ritmo de jogo, Como eu disse, não jogava desde o estadual. Então precisa de mais tempo, Precisa de mais uma minutagem maior dentro de campo. Quem sabe uma ou outra partida entrando no segundo tempo, acredito que volte ao nível que é o Quinteiro, Que é um grande zagueiro do nosso futebol, um jogador que está aí já desde 2019 no Fortaleza, Foi titular absoluto na temporada 2019
E é um grande jogador do elenco, um jogador que vai ser importante pro Fortaleza, mas precisa, né, pegar um pouco mais desse ritmo do jogo, o ritmo da competição tava meio fora ainda. E para piorar, ele ainda foi expulso, né? Isso a gente vai comentar um pouco mais pra frente do segundo tempo. E aí, ainda no primeiro tempo, né, esse espaço cedido ao à equipe da Chapecoense pelo Fortaleza, acabou botando o Leão em maus lençóis, né? Porque em uma jogada lá dentro da grande área, o jogador Fernandinho da Chape acabou derrubado pelo atacante Romarinho do Fortaleza, né? É uma jogada que o árbitro a princípio não viu, né? O jogo seguiu, mas depois o VAR recomendou a revisão do lance, né? Realmente houve um toque ali, uma rasteira no jogador da equipe da Chapecoense e foi marcado o pênalti, né? O pênalti que naquele momento já era castigo, um gol da Chapecoense que naquele momento era castigo gigantesco para o time do Fortaleza. Que, como eu disse, apesar de ter entrado mal, né, de ter cedido espaço, ainda era o time que tinha mais a posse da bola, ainda era o time que tomava, que tinha as principais ações de perigo do jogo. Teve aí duas grandes oportunidades, uma com o Ederson e outra com o Matheus Vargas. Ambas foram defendidas pelo goleiro João Paulo da Chape, né? E acabou meio que complicando um pouco a vida do Fortaleza esse gol não ter saído, né? Porque a Chape estava aproveitando os contra-ataques, como eu disse, né? O Fernandinho aproveitando muito ali o corredor do lado esquerdo. E numa jogada desse estilo acabou ganhando um pênalti, né? Acabou sendo cometido o pênalti dentro da área da equipe do Fortaleza. E a Chapecoense fez o primeiro gol, o Anselmo Ramon cobrou o pênalti e abriu o placar. E aí o Fortaleza entrava em maus lençóis nesse momento. Por quê? Porque a Chapecoense estava se fechando, né? Para quem não conhece, o treinador da Chapecoense é o Jair Ventura, treinador do esporte, né? Característica dele é um time defensivo que joga, né? Muito parecido até com o Guto Ferreira, né? Um estilo um pouco parecido. O Jair gosta de usar jogadores mais defensivos, né? Volante de mais contenção. É um time que sempre se retrai um pouco mais. E aí a Chape realmente já estava dando sinais de que ia se fechar completamente e não dar espaço para o Fortaleza, né? Mas ainda no primeiro tempo, o Fortaleza ainda teve a chance de empatar, né? Apesar, teve um pênalti que foi marcado, né, pelo árbitro da partida e desmarcado pelo VAR corretamente, mas teve uma grande chance que caiu no pé dele, né, do Juan Quinteiro, que para mim foi o protagonista de forma negativa do primeiro tempo da equipe do Fortaleza. Ele acabou isolando, né? E aí a gente muda, né, para o segundo tempo de jogo. O segundo tempo, o Fortaleza precisava mudar o cenário, precisava rever, né, o que estava fazendo de errado. E foi isso que o Vojvoda fez. O Fortaleza voltou mais ligado e não demorou absolutamente nada para o time do Fortaleza empatar o jogo, né? Aos 4 minutos do segundo tempo, o David foi lá e guardou o gol dele, né, no rebote, numa bola que sobrou para ele dentro da área. Ele acaba chutando muito bem posicionado na área, empata o jogo pro Fortaleza. E naquele momento o Fortaleza renascia pro jogo, né? Porque o jogo tava ali tecnicamente fraco, né, no primeiro tempo, não tinha aquele ímpeto, né, nem do Fortaleza e nem da Chapecoense. Os dois times estavam tentando, Fortaleza tinha mais a posse, criava as melhores chances, mas não conseguia engatar realmente a sequência de pressão na equipe da Chapecoense. E isso veio no segundo tempo, né? O David foi lá, empatou o jogo e o Fortaleza renasce para a partida, volta ali a estaca zero para tentar vencer o jogo. E aí o Vojvoda começa a mexer no time, né? A ver as melhores formas. E aí a primeira mudança que ele faz, que foi fundamental, foi a entrada do Robson no lugar do Matheus Vargas, né? Colocou um jogador mais de área, um jogador mais que pisa mais dentro da grande área, né? Melhor finalizador. E foi decisivo, né? Porque nesse momento o Fortaleza já tinha um a menos no momento dessa mudança. O Quinteiro já havia sido expulso, tomou o segundo cartão amarelo de uma forma até imprudente, né? Deixando o braço ali no rosto do adversário. Muito imprudente a entrada do Quinteiro no jogador da Chape e acabou recebendo o segundo amarelo e sendo expulso do jogo. E aí o Fortaleza tinha que fazer alguma coisa. O jogo empatado, o Fortaleza precisando vencer dentro de casa, né? Um adversário abaixo tecnicamente que estava se superando, conseguia criar uma ou outra grande jogada, grande chance, né, no jogo. E a entrada do Robson foi lá para dar uma amenizada nisso, botar o time mais para frente para tentar virar o jogo, e foi isso que aconteceu. O Robson entrou e pouco tempo depois marcou o gol da virada do Fortaleza, né? Sempre bem posicionado. O Robson ele é um jogador que apesar de não ter muita velocidade, né, não ter muito poder no 1 contra 1, mas ele é um jogador que além de se posicionar bem, finaliza bem, né? Perdeu algumas chances no jogo contra o Grêmio, mas isso faz parte. Acho que a entrada dele foi fundamental pro
pro Fortaleza ter conseguido essa virada. Mas, né, apesar do gol ter sido do Robson, o maior destaque pra mim vai pra coragem do técnico do Fortaleza, né? Porque o time com um a menos, tentando o resultado dentro de casa, e aí ele pega e coloca mais um atacante, mais um jogador ofensivo, e isso deu resultado dentro de campo. O time virou o jogo e na sequência já fez o terceiro, né? O Pikachu marcou o terceiro gol num golaço, ele balança ali em cima do adversário e marca o terceiro gol pro Fortaleza. E aí o jogo entra naquela, né? Ah, tá decidido agora. Já tinha mais de 20 minutos ali e o Fortaleza vencendo por 3-1, um adversário que parecia não reagir muito no jogo, né? Mas aí vem aos 35, a Chapecoense marca o Perotti, que é o artilheiro do time na temporada, né? Tava no banco, entrou e diminui o placar, naquela altura 3-2. E aí, quem renasce pro jogo, eu falei que o Fortaleza renasceu com seu gol de empate, né, no segundo tempo. A Chape volta a renascer pro jogo, né? Volta a ter um ímpeto, volta a acreditar no resultado. E isso foi bem ruim pro Fortaleza, porque você dava esperança a um time que tava ali meio, né, sem acreditar muito e tudo mais. E a equipe da Chape volta pro jogo e logo depois já cria outra grande chance. O Felipe Alves faz uma grande intervenção, né? Mas aí acaba 3-2 mesmo pro Fortaleza. O Fortaleza chega aos 3 pontos. É aquele jogo que os 3 pontos valem mais que a atuação, né? É, como eu disse, se for falar muito da atuação, a atuação não foi boa no geral. Eu acho que o Fortaleza poderia ter dado mais, poderia ter sido mais intenso nesse jogo, né? Mas acabou não sendo, deixou a desejar muito na questão defensiva também, espaços. A Chapecoense estava encontrando um corredor ali com o Fernandinho, também o Felipe Silva, né? O Felipe Bachola, ex-Ceará, que entrou no jogo, conseguiu muito espaço pelo lado direito de ataque da Chape, pelo lado esquerdo da defesa do Fortaleza. Então, eu acho que são coisas, são detalhes a serem corrigidos pelo técnico do Fortaleza para os próximos jogos, né? Fortaleza agora vai encarar o Atlético Paranaense fora de casa, jogo lá na Arena da Baixada. O Atlético que também, assim como o Bragantino e como o próprio Fortaleza, faz um início de campeonato espetacular. O time goleou o Fluminense, um dos grandes times do futebol brasileiro, por 4-1 fora de casa, né? O jogo também foi no mesmo horário da equipe do Fortaleza, inclusive. O jogo 4-1 e é um adversário complicado, né? O Fortaleza tem que entrar ligado, quem sabe conseguir mais um grande resultado para permanecer ali na parte de cima, que é fundamental, né? E aí, sobre os destaques individuais desse jogo, para a gente encerrar a fala sobre o jogo do Fortaleza, né? Um destaque negativo na minha visão que foi o Ederson, né? O Ederson foi um jogador muito ativo nos últimos jogos, mas nesse ele acabou deixando um pouco a desejar, né? Tanto na marcação como também na parte ofensiva que ele ajuda muito. Mas de destaque positivo a gente pode citar o Pikachu, mais uma vez muito decisivo quando pisa na área. É um jogador importante que vem encaixando cada vez mais nesse esquema do Vojvoda. E também a entrada do Robson, né? O Robson entrou e foi super decisivo, virou o jogo, marcou o gol importantíssimo para o Fortaleza, né? Quando o jogo estava bem aberto ali, o time da Chapecoense aproveitava uma ou outra jogada de contra-ataque, mas o Fortaleza não deixou o ritmo deles aumentar depois da expulsão. O Robson foi lá e virou o jogo. Então foi muito importante, foi fundamental para o Fortaleza nesse confronto. Eu cito esses dois jogadores. E aí a gente pula do jogo do Fortaleza e vai falar um pouquinho sobre o jogo do Ceará, porque o Ceará jogou ontem contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, em São Paulo. Jogo fora de casa contra o líder do campeonato, né? Eu citei o Bragantino aí no começo, falando que teve um bom início de campeonato brasileiro. E o Ceará foi enfrentar ele lá em São Paulo, no jogo no estádio Nabi Abichedi, né? E é sempre muito difícil, né? Você encarar o Bragantino, independente do estádio. O time do Bragantino é muito organizado, tem peças importantes, né? Jogadores convocados aí para a seleção, inclusive o zagueiro Léo Ortiz não esteve no jogo ontem, vai disputar a Copa América, já se juntou à seleção brasileira para a disputa da Copa América. Então é um time que tem um bom nível, né? Não tá na liderança à toa. E aí a gente começa para falar um pouquinho sobre as percepções desse jogo, né? Eu acho que o Ceará defensivamente foi muito bem no primeiro tempo. Eu acho que o jogo, no geral, deixou muito a desejar, né? Eu esperava que o Bragantino fosse atacar mais o Ceará, eu esperava que o Ceará fosse aproveitar mais uma ou outra jogada de contra-ataque, e nenhuma das duas coisas aconteceram, né? O Bragantino foi intenso em um ou outro momento, mas não a ponto de merecer, né, vencer mais do que o Ceará, né? Apesar do Ceará estar se defendendo bem, o Ceará não conseguia sair nas jogadas de contra-ataque, né? O Saulo teve uma ou duas arrancadas ali importantes que poderiam, quem sabe, gerar um gol no Ceará no jogo,
mas acabou desperdiçando. E essa era a única jogada, porque jogada criada mesmo o Ceará não conseguia. Individualmente eu não gostei muito do Vina, né? O Vina que retomou a titularidade, o Jorginho ficou no banco ontem, mas deixou a desejar, assim como os outros três jogadores do ataque, o Mendonça, o Lima e o Saulo. O Mendonça apareceu um pouco mais no segundo tempo, né? O Lima foi até substituído, não gostei nada da atuação do Lima. Vem sendo um dos principais jogadores do Ceará nos últimos jogos, mas ontem não fez uma boa partida, não se apresentou bem, né? E o Saulo também, como eu disse, era a principal jogada de ataque do Ceará, mas também não fez uma grande partida, né? Poderia ter rendido mais, poderia ter ajudado mais, mas acabou não fazendo. E aí o Ceará, como eu disse, se defendeu bem, o Bragantino chegava, uma boa atuação da dupla de zaga, né? O Messias e o Lacerda foram bem. Também gostei da atuação do Buiú, né, que substituiu o Gabriel Dias. O jogador foi muito bem defensivamente, apesar de eu ainda achar que ele precisa ainda evoluir muito a questão ofensiva, né? O lateral precisa apoiar. Eu acho que o Buiú, pelo fato do Buiú ser um lateral mais defensivo, isso cansou muito o Lima no primeiro tempo, né? O Lima teve que correr mais ali no ataque, teve pouco apoio, mas na parte defensiva o Buiú foi impecável, né? Inclusive teve a difícil missão de marcar o Claudinho e o Elinho, né? São os dois jogadores que caem mais ali pelo lado esquerdo do ataque do Bragantino, o lado direito de defesa do Ceará. E aí, nós tivemos esse primeiro tempo bem fraco, tecnicamente. Esperava mais, como eu disse. Né? E no segundo tempo, as coisas não mudaram muito, né? O jogo em si não foi lá essas coisas todas comparado ao que os dois times representam, né? Ano passado, Ceará e Bragantino foram aí, quem sabe, as duas grandes surpresas do campeonato, né? Fizeram um bom campeonato. O Bragantino evoluindo muito na reta final, né? O Claudinho aí sendo um dos artilheiros do campeonato, o artilheiro do campeonato, né? Junto com outros três jogadores. O Arthur também evoluiu bastante. E no geral o time do Bragantino cresceu. Mas ficou essa expectativa para esse jogo que acabou não se concretizando dentro de campo, né? O segundo tempo muito parecido com o primeiro. O Bragantino tentando, né? Insistindo ali nas jogadas pelo lado com o Arthur, com o Claudinho, né? Até o próprio Elinho também. E tendo um pouco êxito. Uma ou outra jogada conseguia a finalização, mas quando conseguia era perigosa, né? Vale aí também a atenção para a defesa do Ceará para não permitir essas jogadas de média distância, né? Média curta distância que levam muito perigo, né? Principalmente quando você tem bons finalizadores, como é o caso do Bragantino. E aí, na minha visão, o Guto demorou um pouco a mexer, né? Você tinha ali a opção do Jorginho, né? Poderia ter entrado antes, né? Você tinha também o Kelvin, que também poderia ter entrado antes, um pouco antes, né? Eu acho que os dois agregaram muito quando entraram. Fizeram boas triangulações ofensivas, né? Inclusive o Ceará passou a criar mais oportunidades. Oportunidades essas que eram quase zero, né, no jogo inteiro. E a partir do momento que esses dois entraram, deram um novo ritmo ao jogo, né? Eu gostei muito da entrada do Kelvin e do Jorginho. O Jorginho caiu, entrou, né, caindo um pouco mais pelo lado direito, mas depois voltou para o meio e começou a jogar, se entender muito bem ali com o Kelvin, né? Por outro lado, o Clebão, né, que entrou no lugar do Saulo, acabou expulso, né? Tomou o primeiro amarelo assim que entrou, né, no primeiro lance dele, e depois acabou deixando o braço. Acabou expulso aí o centroavante da equipe do Ceará, uma perda importante, né, no jogo. O jogo já estava, tudo bem que já estava ali em reta final, mas num jogo que você precisa pontuar, né, quer pontuar, é fundamental ter os 11 ali para quem sabe, até numa jogada de contra-ataque, né, o jogo 0-0, por que não uma jogada de contra-ataque você vai lá e consegue ganhar o jogo. E aí o Kleber acaba expulso e antes do fim do jogo ainda, tivemos uma grande chance para cada lado, né? O Bragantino, o Pedrinho do Bragantino, que tinha acabado de entrar, perdeu uma oportunidade de cara com gol. Uma grande chance perdida aí pelo atacante do Bragantino. Realmente, no momento eu achei até que a bola tinha entrado, né? Mas acabou indo para fora. E pelo lado do Ceará, o Kelvin ainda teve ali no último minuto uma boa finalização para boa defesa do Cleiton. No geral, o jogo fraco, né? Eu acho que funcionou um pouco a estratégia do Ceará, que o Ceará foi claramente com a estratégia de se defender, né? De quem sabe segurar o ponto e numa jogada de contra-ataque conseguir matar o jogo para vencer. Não aconteceu, mas o time segura um ponto, né? Chega aos 10 no campeonato, é o 12º colocado e vai receber o Juventude no jogo de domingo, né? O jogo vai ser na Arena Castelão, às 18h15. Jogo fundamental para o Ceará, né? O Ceará vencer, chegar aos 13 pontos, ele encosta ali na parte alta da tabela, então muito importante que o Ceará consiga vencer. E aí, para encerrar, né, o nosso vídeo de hoje,
falar dos destaques individuais desse jogo, né? Os teus do Fortaleza, com o Robson e o Pikachu. Do Ceará, né? Eu cito muito a boa partida, né? A boa presença em campo do Fernando Sobral, o volante. Foi muito bem, seguro na defesa, ajudou muito na armação. Inclusive criou a primeira boa oportunidade de gol da equipe do Ceará no segundo tempo, né? Fez uma boa jogada ali pelo lado esquerdo e finalizou para a defesa do Cleiton. Eu particularmente gostei muito da atuação do Sobral e também do lateral direito Buiú, né? Tem que ser citado porque entrou com a difícil missão de marcar o Claudinho e o Elinho e se saiu muito bem, né? Impediu muitas jogadas de profundidade da equipe do Bragantino. A minha visão foi muito bem. Eu, inclusive, eu até manteria ele como titular para os próximos jogos da equipe do Ceará, né? Quem sabe até o GD, o Gabriel Dias, se recuperar, né? Fisicamente, mentalmente também, né? Quando você faz um gol contra, sempre tem aquele peso de forma negativa na mente do jogador. Então, quem sabe aí por um tempo até ele se recuperar totalmente para estar de novo dentro de campo. Então é isso, pessoal. A gente agradece a participação de todos vocês no vídeo, né? Eu vou fazer um convite a todos vocês para que semana que vem vocês ficarem de olho no canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, ficar de olho porque semana que vem a gente vai ter conteúdo novo, né? Vamos fazer vídeos novos com conteúdos diversos. Também seguir o nosso Instagram, @FutCearenseTV, tá? Você pode acompanhar, tem notícia, tem pré-jogo, tem muita coisa, né? De vez em quando a gente solta um vídeo também por lá. Então a gente agradece a participação de todos vocês. Claro, não se esqueça de seguir também a página Esquema Web Ceará no Facebook. Lá você acompanha o programa Âncora de Notícias e acompanha todos os nossos conteúdos por lá. Então isso é tudo por hoje, né? A gente agradece a participação de todos e até breve.